Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós já vamos ler esse texto. Eu gostaria de fazer uma reflexão essa noite, assim como aconteceu pela manhã, sobre algo que a gente tem estudado e a gente tem se dedicado a entender cada vez mais a profundidade do projeto de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele quer para nós como igreja, no nosso chamado, no nosso propósito, naquele destino que Deus deixou para a gente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Até coloquei um título para você entender. O título é: Eu quero de volta o que é meu. Repete comigo: eu quero de volta o que é meu. Quando a gente fala essa expressão, normalmente a gente associa uma música que ficou muito conhecida há um tempo atrás, né? Falando sobre restituição, principalmente financeira. Mas eu não quero falar sobre restituição financeira, eu quero falar sobre restituição da vida. Eu quero falar sobre aquilo que nós perdemos lá no Jardim do Éden, que foi tirado de nós, que foi arrancado de nós através do pecado. E acima de tudo, eu quero trazer para você um desejo de você voltar à origem daquilo que Deus planejou para você. Você foi chamado para ser alguém com um propósito, com um destino, com um chamado muito específico. Deus quer te usar de uma forma poderosa. Mas nós precisamos, antes disso tudo, ter um desejo no nosso coração de voltar à origem, de voltar àquilo que Deus nos criou para ser. De sermos exatamente aquilo que Deus quer de nós. E Ele nos criou, irmãos, para que nós tivéssemos relacionamento com Ele. A palavra de Deus nos ensina lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele descia todos os dias na viração do dia para ter relacionamento com a gente. Ele vinha constantemente se relacionar conosco. Existia um anseio no coração de Deus de estar linkado com a nossa vida, com Adão e Eva na época, mas com a criação dele, como nós. E quando o pecado entra no mundo, ele destrói essa ideia. É muito interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia fala que mesmo depois de ter pecado, Deus foi até o homem. Deus desce até o jardim para ter relacionamento com o homem. E quem se esconde é o homem que se afasta da presença de Deus. O pecado rompe com a ideia de um relacionamento íntimo entre Deus e homem, mas Deus mesmo assim vai até o jardim, e nesse ir até o jardim ele encontra um homem que está escondido, envergonhado, e ele está nu. É muito forte a gente pensar isso, porque em momento nenhum da Bíblia fala que Deus quis se afastar do homem, que Deus quis acabar com ele. Pelo contrário, sempre houve uma prerrogativa para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus. É muito forte isso. A gente entender que Ele sempre desejou estar conosco novamente. Ele sempre quis reestabelecer essa ligação. Ele desce até o Jardim do Éden e o homem está escondido, porque o pecado nos afasta de Deus. Vamos ler versículo 15 do capítulo 5. Encontrou? Amém? A palavra do Senhor fala assim: E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo
o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos a vós todos, reconciliai-vos com Deus. Vamos orar. Eu queria que você fechasse os teus olhos, e eu queria que você pedisse para Deus ministrar o teu coração. Peça isso, por favor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é um Deus incrível em tudo que faz. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha a trazer um alinhamento em nossos corações, que o Senhor venha a trazer um anseio nas nossas vidas de te querer mais e, acima de tudo, de corrigir o curso da nossa vida que muitas vezes tem se afastado de ti, ao invés de estar mais próximo, Senhor. E que nós possamos ter um desejo no nosso coração de restaurar esse laço que foi rompido através do pecado. Então nós te clamamos em nome de Jesus, fala conosco e alinha o nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós lemos um texto que é um texto relativamente muito conhecido, pelo menos o versículo 17 é um versículo muito conhecido, que fala para nós que ele morreu por nós para que nós fôssemos reconciliados. Deixa eu dizer uma coisa para você, existe um plano em Deus para te trazer de volta para Ele. Existe um projeto em Deus de restaurar o relacionamento, você voltar a ter intimidade com Ele, você voltar a desfrutar daquilo que Ele tem. E eu confesso que durante muitos anos eu acreditei que o Velho Testamento eram tentativas de Deus restaurar a sua ligação com o povo. Tentativas de Deus de realinhar aquilo que havia se perdido no Éden. Porém, nós entendemos que Deus não é um Deus de tentativas, Ele é um Deus de um plano certeiro, amém? Amém, irmãos? Então a gente começou a estudar e entender um pouquinho mais sobre isso. E hoje a gente reconhece que, na verdade, o Velho Testamento são anúncios, são direções daquilo que Deus iria fazer através de Jesus. Então ele levanta um cara como Noé para mostrar que alguém viria salvar o mundo daquilo tudo que estava acontecendo. Ele levanta um cara chamado Moisés para mostrar que ele seria um Messias diante do povo. Ele levanta um cara como Davi para mostrar que Jesus viria como rei, governador, como aquele que domina todas as coisas, que não tem derrotas. E os profetas se levantaram e vieram trazendo anúncios daquilo que Jesus seria. Eles vieram demonstrar aquilo que Jesus seria. Então o Velho Testamento não são tentativas de Deus de restaurar a sua ligação com o homem. Não, é um anúncio do plano perfeito que Ele traçaria e que nós estamos fazendo parte nesse momento. O homem peca, ele erra, ele comete o pecado o afasta de Deus, Deus estabelece um plano, e Ele começa a ensinar como esse plano iria acontecer, até que Jesus vem e Ele dá início a essa restauração. É interessante porque o Velho Testamento deixa bem claro para nós duas coisas. Primeiro, o homem não conseguiria sair do seu estado de queda sozinho. Ele por si só não consegue sozinho sair do seu estado de queda. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque Jesus é o único caminho que vai restaurar a nossa ligação em Deus. Ele é o único que pode restabelecer esse link, essa conectividade que nós precisamos ter em Deus. Sozinhos a gente não vai conseguir. Então o primeiro ponto, vamos dizer assim, que o Velho Testamento deixa muito claro, é que nós sozinhos nunca vamos conseguir atingir aquilo que Deus sonhou e que desejou que nós fôssemos. Segundo, o Velho Testamento mostra como o homem é corrupto. Como, através do pecado, a injustiça se estabeleceu sobre a face da terra. E quando a gente fala sobre corrupção, principalmente num país igual ao nosso, que antigamente era conhecido como o país do futebol, agora não é mais, né? A gente não ganha mais nada. É o país do cai-cai. A gente está muito conhecido por fora, aí para muitas pessoas, como o país da corrupção. É ou não é? Agora vamos falar um pouquinho de corrupção?
Onde é que começa essa corrupção que nós vemos nos jornais que estão falando sobre os grandes roubos lá no governo? Aonde que ela começa? Sabe onde ela começa? Ela começa no meio do povo. Estava conversando com a minha esposa ontem, ela estava falando sobre um professor que veio dar aula de pós-graduação para ela. E o professor falou algo muito interessante, que é a pura realidade. Nós, muitas vezes, queremos lutar contra a corrupção sendo corruptos. Porque quando tem oportunidade a gente fura uma fila, quando a gente tem oportunidade a gente atravessa um sinal vermelho e a gente vai corrompendo leis que são tão simples e básicas, só que muitas vezes nós só estamos apontando o dedo para aqueles que estão nos grandes roubos, sendo que às vezes a gente recebe um troco errado e a gente não devolve. Então a corrupção, eu estou te falando tudo isso para você entender que a corrupção ela está estabelecida no coração do homem. O homem é corrupto de natureza. Sempre que surge uma oportunidade, a gente acaba dando um jeitinho de fazer com que algo nos beneficie. Estou errado ou estou certo, irmãos? Nessas horas é difícil falar que está certo, né? Quantas vezes nós agimos desse jeito? Então o Velho Testamento ele vem demonstrar que o homem sozinho não consegue restaurar a sua aliança com Deus e principalmente que foi se estabelecida a injustiça, a corrupção no coração do homem. Então era necessário que uma revolução acontecesse. E eu preciso desejar ardentemente no meu coração, alinhar a minha vida, desejar ardentemente de volta aquilo que foi estabelecido para mim lá no Jardim do Éden. Uma vida plena, completa, constante, uma vida rica. Eu não estou na terra simplesmente para me enriquecer financeiramente falando, não que isso seja errado. Eu não estou aqui na terra para me fazer o que eu quero. Eu fui um sonho de Deus para executar uma boa obra que Ele desejou para mim, assim como você. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos deixando o nosso coração ter desejo. Sabe o que é interessante? Eu vou te fazer uma pergunta só para você analisar o que eu estou falando. Será que amanhã você vai querer estar mais perto de Jesus? Será que amanhã você vai pensar ou refletir na palavra de Deus para que você possa se parecer mais com Ele? É muito normal hoje em dia, nós viemos para a igreja e a gente celebra, a gente canta, a gente dança, e aí a gente ouve a palavra, mas na segunda ou na terça a gente já se esqueceu daquilo que foi falado. E quantas vezes nós choramos diante da palavra, só que a palavra não está entrando no nosso coração como deveria, porque não existe um desejo real no nosso coração de querer voltar a ser aquilo que Deus traçou para nós. Está conseguindo entender, irmão? Eu quero de volta o que é meu, não está relacionado a riquezas financeiras, não está relacionado à saúde, está relacionado à vida. Você querer a vida que Deus traçou para você, uma vida de paz. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o texto fala assim, porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você. Que planos são esses? O texto fala: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Existe um anseio no coração de Deus de fazer você ser enriquecido, abençoado, ter paz, fazer com que você seja alguém forte. Agora vamos lá, se esse sonho está no coração de Deus, por que não está no nosso? Se esse plano estabelecido por Deus para voltar, trazer a nossa vida a estar se relacionando com Ele é tão forte para Ele, por que não tem sido para nós? Pergunta isso para você agora. Por que é que nós não estamos tendo o desejo de voltar à origem daquilo que Deus nos criou para ser? Porque a nossa vida é muito corrida, porque a nossa vida é cheia de situações, porque a nossa vida e cada dia a gente inventa um tipo de desculpa diferente. Está entendendo, amado? Mas existe um anseio no coração de Deus de querer estar com você. Por isso que Ele traçou esse plano. A maioria de nós
Se estivéssemos no lugar de Deus, a gente teria destruído tudo e feito de novo, não teria? Teria ou não? Nós vamos acabar com tudo, né? Explode o mundo, faz um novo Adão, Eva 2, Eva 2.0. Mas não. Ao invés de fazer isso, ele traçou um plano para te ter de volta. Ele traçou um plano para me ter de volta. Ele traçou um plano para alinhar o teu coração novamente com o dele. É o plano da restauração do propósito original de Deus. E nós precisamos ter desejo de estar nesse plano, de fazer parte daquilo que Deus tem para nós. Então, amados, o Velho Testamento ele deixa muito claro isso para nós. E aí a gente vem num período ali entre Malaquias e Mateus, que é do Velho para o Novo Testamento. E esse período interbíblico que a gente chama, foi um período de aproximadamente 430 anos, e ele foi fundamental para estabelecer aquilo que Cristo iria fazer. Porque foi um tempo em que o povo se esqueceu de Deus. Foi onde surgiu a religião, o farisaísmo surgiu nessa época. Um povo religioso, um povo que ele só se importava com regras, ele não se importava com a ação de Deus. E aí vem um maluco chamado João Batista, e ele era uma carta de ofensa a esse tempo, no sentido de acusar aquilo que estava acontecendo. Aquele que clamava do deserto para que viesse o Messias verdadeiro, aquele que queria trazer uma mudança de mente, um arrependimento. Não sei se você sabe disso, mas a palavra arrependimento, ela é do grego metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mente que gera mudança no comportamento. Então Jesus vem, e aí a gente entra no segundo processo desse plano de Deus, onde ele anuncia no Velho Testamento, e aí quando Jesus vem, ele começa a colocar em prática. Espera aí, vamos começar esse lance de restauração. Vamos estabelecer de novo, agora ele começa a caminhar segundo aquilo que Deus estava traçando para nós, e ele nos dá a chance de voltarmos à presença de Deus de forma tão fácil. Você já pensou que hoje você pode orar e Deus vai ouvir sua oração em qualquer lugar que você estiver? Não tem mais que levar o cordeirinho lá para o sumo sacerdote matar. Você não tem mais que ir até o tabernáculo, não, você pode estar na sua casa, na sua loja, você pode estar onde você trabalha, você pode estar no seu carro, em qualquer lugar. Quando você falar com Deus, Ele vai te ouvir, porque Ele está com você o tempo todo. Porque o véu se rasgou quando Cristo morreu. Sabe por quê, queridos? Porque Ele quer restaurar a minha, a sua vida ao plano original de intimidade e relacionamento com Ele. Desculpa falar desse jeito, mas é a gente que não dá importância para isso, porque todos os dias Ele quer estar com você. Mas muitas vezes a gente está vivendo essa vida. Então o Velho Testamento anunciou, Jesus veio e começou a colocar em prática o plano de redenção. Ele começou a estabelecer esse plano de redenção de uma forma muito mais intensa, esse plano de restauração. E sabe o que é interessante, queridos? Jesus veio como homem, amém? Mas Ele era Deus. Por que Jesus veio fazer isso como Deus e como homem? Porque não tem como algum homem suportar a tanta provação que viria, mas ao mesmo tempo teria que ser um homem, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que um filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ele tinha que ser descendente de Eva. Então não podia ser um Deus, não podia ser um anjo que viesse e falasse do evangelho, tinha que ser um homem. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele veio à terra para restaurar essa ligação que nós precisamos ter com Ele. Jesus, o nosso Salvador. Mas você sabe qual que é o problema, queridos? Que muitas vezes a gente só quer Jesus como nosso Salvador. A gente só quer que Jesus nos salve. Mas quando se fala de fazer aquilo que Jesus quer, daí a gente já coloca um espaço no nosso coração. Quando a gente aceita Jesus, nós fazemos uma oração e a gente fala assim: Jesus, entra no meu coração que eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. E o meu? Alguém aqui já fez oração para aceitar Jesus? Só eu?
Peraí, vamos fazer de novo então. Seja o meu Senhor e o meu Senhor. Está falando de senhorio, está falando de se submeter àquilo que Ele é. Então a gente vê esse projeto estabelecido e Jesus começa esse processo de redenção. A obra de Jesus como Adão perfeito removeu o pecado e todos os efeitos ligados à queda do homem. Então ele começa essa restauração que foi perdida no Éden. Eu não sei se isso deixa você entusiasmado, irmãos, mas de saber que Deus veio à terra e morreu para que eu pudesse estar com Ele, é incrível. A gente não pode tirar isso da nossa cabeça. A gente não pode deixar isso sumir do nosso coração. Pelo contrário, precisamos pensar nisso todos os dias. Isso vai nos motivar cada vez mais, isso vai nos impulsionar. É interessante que o texto que nós lemos lá no começo, que deve estar aberto ainda aí, nós vamos ler outros textos daqui a pouco, mas ele fala assim, porque Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver com Ele. Porque se com Ele morremos, com Ele também vamos ressuscitar. Amém? Aí o versículo 16 ele fala assim, agora pois, ou seja, a partir desse entendimento, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Sabe o que significa isso? Que quando você decide deixar Jesus entrar no teu coração, você precisa aprender a olhar tudo com a ótica de Deus. É difícil, não é? Ele está falando assim, você precisa aprender a olhar as pessoas como Deus vê. Queria que você olhasse para essa pessoa do seu lado aí. Olha ela como Deus vê. Tem alguns que vai falar assim, Deus está vendo uma gordurinha, né? Agora nós precisamos aprender, preste muita atenção nisso, irmãos, conforme a palavra, se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos, pois agora, de agora em diante, nós precisamos olhar as pessoas com os olhos de Deus. Deus não erra. Vou falar de novo, tá? Para entrar no teu coração, Deus não erra. Então você foi criado com um propósito. A pessoa que está do seu lado foi criada com um propósito, com um chamado. Existe algo em Deus para ela. Você sabe o que Deus vê em nós? Deus não vê mais o pecado, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Deus olha aquilo que Ele nos criou para ser. Olhar as pessoas com os olhos de Deus é olhar aquilo que Deus quer que elas sejam. Então, amado, quando você vê um bêbado na rua, você não vê um bêbado, você vê ele num estado de bêbado. Mas você precisa aprender a ver ele como alguém de destino. E o nosso papel é fazer com que essas pessoas possam voltar a ser a pessoa de destino que Deus trabalhou para elas. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu tenho que ser como Jesus, eu já não sou mais aquele que acusa, eu sou aquele que ajuda. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. E o versículo 17 ele começa, porque aqueles que estão em Cristo são nova, as coisas velhas se passaram. Olhar as pessoas com os olhos da carne se passou. O passado ele se passou. Aquilo que você fez de errado se passou. Tudo se fez novo. Vou te fazer uma pergunta, quero que você pense. Você está desfrutando do novo de Deus? Qual foi a mudança que teve na tua vida depois que você decidiu aceitar Jesus no seu coração? Continua a mesma coisa, pastor? Então, querido, alguma coisa está errada. Tudo se fez novo. Só que o texto ele continua. Pode ser que na sua Bíblia seja igual à minha, tem um subtítulo aí, mas na verdade isso aqui é uma carta, então Paulo está escrevendo ela. Então ele fala sobre ser nova criatura, as coisas se fizeram novas, e ele começa, ora, tudo provém de Deus, Ele é o centro de tudo. Isso é muito legal. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É muito legal isso, irmãos, porque Ele olhou para nós, Ele viu a nossa sujeira, Ele foi lá como um pastor que deixa as 99 e vai lá na sujeira buscar a ovelha que se perdeu, Ele bota no ombro,
leva de volta e ele fala: agora, ovelha, você vai restaurar outras ovelhas. Você vai ajudar nesse processo. Então Jesus vem desempenhar esse papel. Mas Jesus, com seus 33 anos, ele morre na cruz e ele ressuscita para a honra e glória do Senhor. E depois ele vai aos céus. Quem é que fica no lugar dele? Quem que fica no lugar dele? Mais alto. Quem que fica no lugar dele? O Espírito da promessa, que o texto está falando para nós. Irmãos, é tão intenso aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, que Ele anuncia no Velho Testamento, Ele manda Jesus para trazer essa restauração, e para a gente não ficar sozinho, Ele deixa o Espírito dele dentro de nós. É muito interessante você ver o papel da triunidade no processo de redenção, porque o Pai, Ele anuncia, o Filho vem e começa o processo. O Espírito Santo, ele conduz a nossa vida a fazer parte do processo. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai cumprir aquilo que ele começou. E ele vai cumprir, ele vai observar a obra do Espírito na nossa vida. E no final de tudo, tudo volta para o Pai. Esse é o processo de redenção. Então Jesus vai voltar e Ele vai resgatar os seus, aqueles que se encheram do Espírito Santo, aqueles que caminharam com Ele, e Ele vai entregar tudo para o Pai, e Ele vai entregar a obra dEle consumada, não apenas na cruz, mas na segunda vinda, e Ele vai entregar a obra do Espírito. Sabe o que é que Deus vai receber de Jesus? Você sabe? Eu, você. Ele vai chegar e vai falar assim: aqui está Ele, ó, Deus, aqui está. Eu morri na cruz, Ele viveu comigo, se encheu do Espírito, e eu cumpri a obra na vida dEle. Está aqui. É isso que Ele quer de nós, restaurar este relacionamento. É muito claro isso através da palavra, e nós precisamos deixar o nosso coração fluir dessa forma. Romanos capítulo 11, versículo 36 fala assim, não precisa abrir agora não, a gente vai abrir outro depois. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Repete comigo, por ele, para ele, deixa eu ler de novo aqui. Pois dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Fala direito, são todas as coisas. Repete comigo, Jesus é o centro de tudo. Da minha vida Ele precisa ser o centro. Porque vai chegar um dia, querido, que Ele vai levar a gente diante de Deus e vai falar: tá aqui a obra, chama Christian. Coloca o teu nome onde eu pus o meu. Pode colocar. Jesus te apresentando para Deus e olha, está aqui a obra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o texto ele não para aí. Ele continua, ele fala: a ele seja a glória para sempre. Agora eu quero que você abra Efésios capítulo 1. Versículo 9. Abriu aí? Presta atenção nesse texto. A palavra de Deus fala assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade.
Versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Olha só, o texto está falando sobre a centralidade de Cristo. Deus, no seu plano, estabeleceu que todas as coisas vão convergir em Jesus. Tudo vai chegar nele. Aonde está a tua vida que não está nele, se tudo vai para ele? Pensa um pouquinho, querido. Mas ele continua falando, eu acho muito legal essa expressão. Ele fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano de redenção. Você foi predestinado para fazer parte do plano de redenção, da restauração em Cristo. O Espírito Santo sela, nós fomos selados com o Espírito da promessa. O Espírito Santo, irmãos, é a autenticidade da igreja. É a revolução que nós precisamos para fazer essa diferença, para querermos mais de Deus. É Ele quem nos alimenta. E é muito legal a gente entender isso, irmãos, porque quando a gente consegue entender a revelação da restauração, a gente vai começar a compreender Deus melhor. Nesse processo de restauração, é muito fácil de entender isso, porque o Pai tem uma função muito específica, ele tem um propósito estabelecido para nós. Ele anuncia através do Velho Testamento todo. Jesus vem e começa uma obra, e o Espírito Santo, ele vai executando a obra que Jesus deixou. Então a gente tem Deus, o Deus triuno, trabalhando no processo de redenção. O Pai anunciou, o Filho deu início e o Espírito está executando. Sabe por quê, querido? Porque Ele te quer. Eu não sei se isso queima no seu coração, mas é porque Ele quer estar com você todos os dias. Pode ser que você esteja aqui, sei lá, pensando no resultado da eleição. Pode ser que você esteja aqui bravo com alguma coisa. Pode ser que você esteja aqui pensando o que você vai comer amanhã. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus te quer. Não importa o jeito que você está, Ele te quer. E todos os dias o Espírito está lá. Vamos voltar, vamos para Deus, vamos lá, vamos fazer parte desse processo de redenção, vamos lá. Só que nós, irmãos, estamos deixando com que isso flua das nossas vidas, que isso saia das nossas vidas. Será que você quer de volta o que é seu? Será que esse é o desejo do seu coração hoje em dia? Será que você está com anseio no seu coração de deixar isso fluir cada vez mais? Porque depois que Jesus vem, Ele ressuscita, Ele começa o processo de redenção e Ele deixa o Espírito Santo para que o Espírito pudesse fluir no meio das pessoas e desempenhar esse papel tão lindo que nós podemos fazer. Ele nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação não é apenas você querer reconciliar o irmão com outro irmão. É principalmente você fazer com que os irmãos se reconciliem com Deus. Eu faço parte desse processo. Eu preciso desejar de volta o que é meu. Você já pensou, querido, você hoje desfrutar daquilo que Deus sonhou para você? Os planos dele são planos de paz. É nós que fazemos guerra. Os planos dele são planos de alegria. Nós é que ficamos na tristeza. Os planos dele são planos de fidelidade. É nós que ficamos na infidelidade. E agora eu quero falar para você que como igreja nós podemos fazer parte disso tudo. E existem duas questões muito claras. Primeiro, você precisa reconhecer que precisa de restauração. Você precisa reconhecer que você precisa de restauração. Colossenses capítulo 1, abra comigo por favor. Um pouco para frente, Efésios.
versículo 15. Amém? Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Jesus fez tudo isso por nós, para nos apresentar a Deus, inculpáveis, santos, irrepreensíveis. Quando a gente lê esse texto até aí, a gente fica eufórico, eu fico feliz e tal, mas vamos para o 23? Leia aí o versículo 23 da sua Bíblia. Pode ler, não precisa ler alto não, só ler para você aí. Porque depois de tudo que ele falou aqui, vai vir o tapa na cara. Leu? Jesus é tudo, ele é o centro de todas as coisas, por ele, ele fez, é para ele é a supremacia da glória, ele é a plenitude de tudo que Deus criou, Deus colocou a plenitude dele, e ele nos reconciliou através do sangue na cruz, e tudo isso é muito lindo, e a gente fica eufórico, yes, fomos escolhidos e tal, e aí o versículo 23 começa, desde que, repete comigo, desde que, não, mais forte, desde que, continuem alicerçados e firmes na fé. Quer desfrutar de tudo que Deus tem? Tem que ficar firme na fé. Só que não é só isso, ele continua, sem se afastar da esperança do Evangelho. Presta atenção no que eu vou te falar. Como é que a gente quer morar no céu e ver Deus todo dia, se aqui na terra a gente não quer estar com Ele todo dia? O Evangelho precisa fazer parte da nossa vida. Não me afastando do Evangelho. Não indo contra aquilo que Deus quer. Eu tenho que ter a palavra no meu coração. Eu tenho que permanecer firme na fé, e eu não posso me afastar da palavra. Isso não é segredo, está anunciado para nós, para que a gente desfrute de tudo aquilo que o texto fala sobre Jesus. A gente precisa entender esse princípio poderoso na nossa vida. E o texto ele continua falando, e vocês que ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho qual eu me tornei ministro. Primeira coisa, você precisa ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. E aqui entra uma questão muito forte de identidade. Quem é você hoje? Quando eu entendo a restauração na minha vida, eu começo a entender quem eu sou. Abre comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amém? Eu vou ler Efésios 1, não precisa abrir não, eu sei que você já abriu Romanos 8, eu pulei um texto aqui, não era para pular, eu preciso ler.
Não precisa abrir, só escuta. Porque Deus, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Jesus veio para restaurar a melhor identidade que você pode ter de filho. Ele veio nos reconciliar com Ele para que nós recebêssemos o espírito de adoção. A gente tem na nossa mente que Jesus só veio na terra para morrer na cruz. É interessante porque quando ele fala lá na cruz, está consumado, ele não está falando da morte dele só. Ele está falando sobre todo o tempo que ele esteve aqui e tudo que ele ensinou. E é muito interessante que quando Jesus ensina a oração, ele fala, olha, vocês devem orar assim. Ele começa a oração como? Como? Pai nosso, Pai, proximidade, Pai. Quando Jesus ensina sobre oração, ele fala de Pai. Quando Jesus ensina sobre adoração, porque o Pai está procurando verdadeiros, tudo está convergindo na nossa identidade como filho. Jesus não veio só morrer na cruz, ele veio restaurar a tua ligação com o Pai. O texto de Efésios fala isso para nós, aí agora nós vamos para Romanos capítulo 8, versículo 5, fala assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque a tendência da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Sublinha na tua Bíblia: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repete comigo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos lá, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Yes! Ele está falando, a gente consegue andar no Espírito, mas tem uma condição. O versículo continua falando o que na sua Bíblia? Ele fala assim, olha, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, se é certeza em você, que o Espírito de Deus habita em você. É muito forte isso, irmãos, porque como é que a gente reconhece o Espírito Santo na nossa vida? Como que a gente reconhece o Espírito Santo na nossa vida? Quando arrepia? Nossa, senti um arrepio aqui, o Espírito Santo está aqui, cara. É assim ou não? Não, a gente reconhece o Espírito Santo na nossa vida, linkando esse texto com Gálatas 5. Gálatas 5 fala sobre obras da carne e fruto do... A Bíblia fala, pelos seus frutos vos conhecereis. Está falando sobre fruto do Espírito. Presta atenção no que eu vou te falar, lá tem uma lista, são 6. São 9. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Fruto do Espírito. Sabe como que você sabe se você está cheio do Espírito? Se essas características estão fluindo da sua vida. E aí? Pensa um pouquinho aí. A gente acabou de terminar um período de eleição, né? Vou te fazer uma pergunta. Nessa eleição você demonstrou mansidão? Com aquele que tinha uma posição diferente da sua? Será que a gente estabeleceu paz nesse meio todo? Porque, queridos, foi alguma coisa meio estranha, né? Nós vamos reconhecer fruto do Espírito na nossa vida quando a gente decidir manifestar aquilo que o Espírito é em nós. Aí você pega uma lista das obras da carne, eu não decorei, mas eu sei que tem ira, ciúmes, inimizades, brigas, contendas. Faz uma análise, querido, tua vida está mais para o lado do Espírito, a tua tendência está mais para o lado do Espírito, ou você está indo mais para o lado da carne? Sabe, eu confesso, eu fiquei assustado com algumas posturas que a gente viu nesses últimos dias, irmãos.
que com o que teve de gente brigando, a pessoa defende um partido político, mas não defende a palavra de Deus, e está dentro da igreja. É ou não é? Quando ela está lá fora no meio dos outros, ninguém sabe que é crente, mas sabe que vai votar naquele fulano lá. Está mudando os valores na nossa mente, irmãos, porque a gente não quer mais de volta o que é nosso. O desejo de voltar a ter um relacionamento completo com Deus já não é mais o alvo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Nós precisamos ser cheios do Espírito e manifestar o Espírito Santo. Eu tenho acompanhado a Carla no Ministério Infantil. Presta atenção no que eu vou te falar, eu quero que você entenda com muito amor o que eu vou te falar. E existem grandes projetos e sonhos, e a gente quer caprichar cada vez mais nesse ministério para que os seus filhos possam ser despertados no Espírito desde cedo. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos, e entenda com muita graça o que eu vou te falar. A gente não precisa de um ministério infantil sensacional, a gente precisa de pais sensacionais. Porque o seu filho vai receber aqui aquilo que ele já recebe em casa. Mas infelizmente tem gente que não entende que ser cheio do Espírito é manifestar o Espírito sobre os filhos. Eu não falei isso cedo, deu vontade de falar agora. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não está entendendo o papel principal que Deus deu para nós. Criar um filho. Você sabia que quando você chegar lá no céu, diante de Deus, antes de te perguntar qualquer coisa, Ele vai falar assim: cadê tua família? Porque se você não consegue cuidar da sua família, como é que você vai cuidar do seu ministério? É sério isso, irmãos. A gente está se preparando para estabelecer cada vez mais um ministério que já está bom, mas a gente quer caprichar cada vez mais. Mas se a gente não tiver um acompanhamento, na verdade uma estruturação dos pais, a gente até consegue, bem pouco. Porque o que nós precisamos, irmãos, é entender que nós somos cheios do Espírito e precisamos encher novas pessoas, começando pelos da nossa casa. Tá, vamos lá, continuando. Então você sabe que é cheio do Espírito quando você manifesta o Espírito. Aí volta para Romanos 8, eu sei que está aberto aí, porque a gente não foi lá em Gálatas, né? Eu só falei dele. Romanos capítulo 8, versículo 12. Cara, a maior declaração de amor para mim, na minha vida, que Deus me deu, foi esse texto aqui. Olha o que está escrito aí. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se vivemos no Espírito, mortificardes o feito do corpo, e certamente vivereis. Versículo 14 fala assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Cara, isso tem que animar o nosso coração. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto continua, eu tenho que terminar. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Agora o versículo 16, irmãos, é incrível. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Além dele ser teu pai, ele quer toda hora ficar te falando que ele é seu pai. Quando ele enche a nossa vida, quando nós deixamos o Espírito encher a nossa vida, o Espírito fica: você é filho, você não é mais órfão, você é filho. O Espírito comprova, testifica, anuncia que nós somos filhos. Ele está dizendo constantemente: chega de viver uma vida na carne, de orfandade. É tempo de se viver uma vida como filiação, querendo de volta o que nós perdemos. Não é prosperidade, querido. Não são coisas relativamente superficiais em Deus. É a vida completa que a gente pode ter. Para a gente terminar, além de ser restaurado, nós precisamos nos transformar em agentes de restauração.
pessoas que vão deixar o Espírito fluir através da nossa vida, a anunciar o amor de Jesus para que haja transformação em outras pessoas. O ministério da reconciliação que nós recebemos é esse: ser alguém diferente para fazer a diferença. Versículo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Só tem mais esse um texto e nós já vamos orar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lembra que a gente falou que Jesus é o centro de tudo? Então tudo que a gente faz tem que estar centralizado nele. Você tem que comer para honra e glória do Senhor. Aí a gente pensa, comer para honra e glória do Senhor é picanha todo dia, né? Cara, comer para honra e glória do Senhor. Não. Está falando das atitudes que você tem. Você tem que beber para honra e glória do Senhor. Você tem que fazer o que for lá no teu trabalho, é para honra e glória do Senhor. Você está dirigindo, é para honra e glória do Senhor. Isso significa uma postura que engrandeça Ele. Isso significa ser alguém que vai demonstrar Jesus. Ser alguém que vai enaltecer, engrandecer quem Ele é. Alguém que vive no Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem como viver no Espírito e ter um coração corrupto? Está entendendo o que está faltando para nós? Quer a gente faça o que for, que seja tudo para a honra e glória dEle, que Ele seja anunciado em cada palavra que a gente fale, que Ele seja visto em cada atitude que a gente tem. E o último texto que eu quero ler com vocês é Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém? O texto fala assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Ele te criou para que você faça boas obras. Você foi criado para fazer algo de diferente. Voltar ao plano original de Deus. Desejar no nosso coração voltar àquilo que é nosso, faz parte de um processo de Deus, e Ele não quer apenas restaurar a nossa vida, Ele quer que você, com a sua fala, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, transforme outras vidas. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, que tudo tenha Deus no meio, que tudo seja para a honra e glória dEle. Porque eu não sou apenas o alvo da restauração, não, na verdade não. Deus vai me apresentar diante dele, mas vai vir uma galera junto, porque eu fui alguém na vida de outras pessoas. Porque eu sou um agente de restauração, de reconciliação em Deus. Paternidade de Deus precisa se estabelecer em nós, para que nós possamos revolucionar outras vidas. E isso você só faz sendo igual a Ele. É só sendo igual a Jesus. Você quer transformar a sua família? Seja Jesus lá dentro. Quer transformar a sua célula? Seja Jesus lá dentro. Você quer transformar seus discípulos? Seja Jesus lá dentro. Você quer transformar a sua igreja, a sua cidade? Nós queremos ganhar 10% dessa cidade. Yes! Mas irmãos, nós não queremos pessoas, nós queremos agentes de transformação. Porque nós queremos não ter uma igreja cheia de pessoas, nós queremos ter o Espírito Santo fluindo nessa cidade. Você entende isso? Mas para isso a gente precisa ser como Ele. Eu quero de volta o que é meu. Aquilo que Adão entregou na mão do diabo, mas que Jesus resgatou. Que o segundo Adão, que o último Adão, que Jesus restaurou para a minha vida. E aí eu deixo uma pergunta para você: você também quer isso?